Olá, pessoal. Temos mais uma aula hoje. Hoje nós vamos falar de quadril, basicamente sobre biomecânica do quadril. Hoje é um pouco diferente. Em vez de eu passar a aula toda e na aula presencial nós só aprofundarmos o conhecimento, discutirmos alguns casos clínicos, essa eu vou inverter um pouco. A gente vai discutir aqui somente a introdução, que é biomecânica e cinesiologia do quadril, e aí a gente vai direto na aula presencial para as patologias, tá? Então é uma aula mais curtinha para que a gente possa chegar na sala de aula já com conhecimento básico de biomecânica e cinesiologia muito próximo para todo mundo. Quando a gente fala do complexo articular do quadril, a gente está falando basicamente da relação da cabeça do fêmur com o nosso quadril, com o nosso ilíaco, com o nosso acetábulo. Por mais que o nosso ilíaco seja formado por três ossos, né, o isquio embaixo e atrás, o pubis na frente e mais embaixo, e o ilíaco como a parte superior do nosso quadril, nós temos basicamente esse contato ósseo, né? Cabeça do fêmur e acetábulo. Nós já discutimos um pouco sobre joelho, não foi? Nós falamos que o joelho depende de uma estabilidade ligamentar. Agora, quando a gente fala de quadril, nós vamos falar de uma estabilidade óssea. Quando eu tenho uma entorse do joelho, que eu tenho uma luxação do meu joelho, com certeza eu rompi um ligamento. Já no quadril, quando eu tenho uma entorse, que não existe, a gente não costuma ver uma entorse de quadril, a gente não costuma ver uma luxação do quadril. Quando para o meu quadril luxar, eu preciso de uma fratura, porque a estabilidade do quadril depende dos ossos. Então a gente começa mostrando a estrutura do quadril, formada basicamente pela cabeça femoral bem esférica, dentro de um acetábulo bem profundo. Isso é um detalhe bem importante que nós temos que levar em consideração. A relação entre cabeça do fêmur e acetábulo, ela é muito íntima, ela é bem intensa. Então, quando a cabeça do fêmur está dentro do acetábulo, ele está completamente preso. Muito mais estável, se nós formos lembrar da anatomia, do que como a gente pensasse os côndilos femorais sobre o platô tibial. Então aqui eu tenho uma relação anatômica mais intensa. E essa relação anatômica mais intensa, ela tem algumas características importantes. E são essas características importantes que vão estar relacionadas às patologias que nós vamos discutir. Uma das características importantes da cabeça do fêmur e do acetábulo é que, em bipedestação, quando eu estou em pé, o meu quadril ele não está completamente recoberto pelo acetábulo. Vamos lembrar da anatomia. A cabeça femoral é uma estrutura que olha cranialmente, olha para cima. O acetábulo olha para baixo. A cabeça femoral ela está voltada para medial, o acetábulo para lateral. Até aí eles se encaixam perfeitamente. Porém, a cabeça femoral está voltada para frente, enquanto o acetábulo, que deveria estar voltado para trás, também está voltado para frente. Isso faz com que a parte posterior do acetábulo com a cabeça femoral seja completamente bem acoplada. A parte posterior da cabeça do fêmur está totalmente dentro do acetábulo. Porém, a parte da frente da cabeça do fêmur não está envolta no acetábulo. Esse é um dos pontos mais importantes que nós precisamos entender. Quando nós estamos em pé, a parte da frente da cabeça femoral, ou a cartilagem anterior da cabeça femoral, não está dentro do acetábulo. Isso é muito importante para a nossa prática clínica e a gente vai discutir isso daqui a pouquinho. Existem algumas posições que aumentam o contato da cabeça do fêmur com o acetábulo. Quando eu faço flexão a 90 graus, eu jogo minha cabeça do fêmur para trás, mais para dentro do acetábulo. Quando eu faço uma leve abdução do quadril, eu jogo a cabeça do fêmur mais para dentro. Quando eu faço uma rotação externa, eu melhoro também esse encaixe. Então a postura de flexão 90 graus, abdução e rotação externa joga a cabeça do fêmur totalmente para dentro da cavidade glenoide. Da cavidade acetabular. Essa é a melhor relação de congruência para o nosso quadril. Quer deixar o quadril mais estável? Flexão, abdução e rotação externa. Isso deixa o quadril mais estável, porém
também aumenta o risco de atrito entre a cabeça do fêmur e o acetábulo. É uma das coisas que a gente vai ter que discutir daqui a pouco. Nós temos alguns ligamentos que mantêm a estabilidade do nosso quadril. Na parte da frente, nós temos o ilho femoral, é esse em vermelho, e o pubofemoral, que é esse em azul. Ambos estão localizados na região anterior do nosso ilíaco. O ilho femoral é o ligamento sem dúvida mais importante. Ele tem 2 feixes anteriores e ele faz a limitação para a extensão do quadril. O pubofemoral é esse feixe menor mais inferior e como ele está mais embaixo, ele limita a abdução e também limita a extensão do quadril. Os dois limitam a extensão do quadril. Posteriormente, nós temos um outro ligamento chamado de isquiofemoral. Apesar dele ser posterior, como vocês observam aqui nessa imagem, ele manda o seu ramo para a parte anterior do fêmur. Então, mesmo ele nascendo posterior, ele se insere anterior e limita a rotação interna e a hiperextensão do quadril. Olha que coisa interessante, turma. Nós temos 3 ligamentos importantes no nosso quadril e os 3 limitam a extensão. Ninguém limita a flexão. Observe que eu não falei do ligamento redondo, porque hoje a gente sabe que o ligamento redondo não tem uma importância biomecânica, né? Ele é um ligamento muito mais de nutrição da cabeça femoral. Ele não é tão importante para estabilizar a cabeça femoral. Mas aí fica uma dúvida. Por que a gente tem uma limitação para a nossa extensão? Por que a gente tem uma amplitude de movimento muito maior para a flexão do que para a extensão do quadril? Nós temos 2 respostas para isso. Uma questão óssea e uma questão ligamentar. Vamos para a questão óssea. E aí eu vou precisar voltar alguns slides. Eu falei para vocês que quando eu estou em pé, a parte da frente da minha cabeça femoral fica livre e a parte de trás fica toda dentro do acetábulo. Se a parte de trás já está dentro do acetábulo, em uma extensão, que a parte de trás da minha cabeça iria ainda mais para trás, eu não tenho área para me movimentar. Quando eu faço a extensão, a cabeça femoral posterior já está dentro do acetábulo. Eu não tenho mais o que entrar no acetábulo. Isso gera uma limitação óssea. Em contrapartida, quando eu faço flexão, eu tenho toda essa área anterior do fêmur para jogar lá para dentro. Na flexão, eu jogo a parte anterior do fêmur para dentro do acetábulo. Como essa parte está descoberta, eu consigo fazer mais flexão. Em extensão, eu jogo a parte posterior do fêmur para dentro do acetábulo. Como a parte posterior do fêmur já está dentro do acetábulo, eu tenho menos espaço. Dá para entender isso? Essas imagens foram tiradas do Capange. Qualquer dúvida, dá uma olhadinha nele lá. Mas tem uma outra causa, tem a causa ligamentar. Foi o que a gente acabou de discutir. Os 3 ligamentos do nosso quadril, seja o ilho femoral, seja o pubofemoral, seja o isquiofemoral, limitam a extensão. Se eu tenho 3 ligamentos que limitam a extensão, eu tenho menor amplitude de movimento para extensão. Eu não tenho ligamentos fortes limitando a minha flexão. Eu só tenho ligamentos fortes limitando a minha extensão. Por isso também que o nosso corpo faz mais flexão do que extensão de quadril. Foi claro? Gravem isso, gente, porque isso é muito importante. Essa questão da flexão em maior amplitude, extensão em menor amplitude, e a questão da parte anterior da cabeça do fêmur está fora da cavidade acetabular quando eu estou em bipedestação, é de fundamental importância para as lesões que a gente vai discutir em sala de aula. Vocês precisam chegar em sala de aula sabendo muito bem isso. Quais são os fatores que geram mais coaptação na coxofemoral? Por que a minha coxofemoral, minha articulação do quadril, é tão fixa, é tão estável? Existem 3 elementos que deixam minha cabeça femoral mais estável, mais fixa. O primeiro que a gente vai discutir é a orla acetabular. A orla acetabular é uma borda de cartilagem que aprofunda a minha cavidade acetabular. Por favor, desconsiderem cavidade glenoide aqui. Aprofunda a minha cavidade
acetabular. O acetábulo já é fundo. Com essa orla, com essa borda de cartilagem, ele fica ainda mais fundo, melhorando o acoplamento com a cabeça femoral. Essa melhora de acoplamento permite o próximo ponto, que é a pressão atmosférica. Vamos prestar bastante atenção nisso. Ó. Isso aqui é um quadril normal. Eu tenho aqui listrado o meu acetábulo, aqui em branco minha orla acetabular e esse grande círculo, a cabeça femoral. Acontece que dentro do acetábulo, entre a cabeça do fêmur e o acetábulo, existe um espaço de pressão menor do que a pressão externa. Vamos considerar que essa pressão seja negativa e aqui fora seja uma pressão positiva. Como eu sei que vocês sabem tudo de física, vocês devem lembrar que tudo se movimenta da direção de maior pressão para menor pressão. O ar vai do local de maior pressão para o local de menor pressão. Como dentro do acetábulo tem uma pressão mais baixa, tudo que está aqui fora empurra a cabeça femoral para dentro do acetábulo, mantendo mais congruência. Isso é muito importante. Fizeram um experimento de pegar quadril de cadáver e tirar músculo, tirar os ligamentos, tirar a cápsula e ainda assim a cabeça do fêmur ficava dentro do acetábulo. Por quê? Somente com o labrum, a orla, fechando esse espaço, a pressão negativa exerce força suficiente para estabilizar a cabeça do fêmur. A cabeça do fêmur só sai aqui de dentro quando acontece isso, ó, uma fratura. Quando eu abrir o espaço da cavidade acetabular. Quando eu abro o acetábulo, entra ar nessa região, as pressões se igualam e a cabeça do fêmur é expulsa de dentro do acetábulo. Gravem isso, sempre que eu tiver a estrutura óssea normal, eu sei que a minha cabeça do fêmur vai estar bem estável. Se em algum momento eu tiver uma estrutura óssea com problema, se eu tiver uma fratura, se eu tiver uma perda da minha orla acetabular, entra ar nessa região e facilita a luxação. Lembrem que quando meu paciente faz uma prótese, por exemplo, do quadril, eu não tenho mais esse elemento de pressão atmosférica tão bem estruturado. Por isso que quando o paciente usa prótese, é mais fácil dele fazer uma luxação do que no nosso quadril fisiológico. E um outro elemento de coaptação está relacionado aos ligamentos e aos músculos. Existe uma certa estabilidade no meu quadril, um certo acordo entre músculos e ligamentos. Eles fizeram o seguinte acordo: ligamentos limitam a extensão, músculos limitam a flexão. Vamos parar para a gente pensar, gente. Quando eu tento fazer extensão, eu tensiono os ligamentos anteriores, que são extremamente fortes. E eu tensiono os músculos anteriores, que não são muito fortes. Na parte da frente do quadril, eu não tenho um grande músculo responsável pela flexão. Eu tenho vários pequenos músculos, né? Eu tenho o elipsoas, eu tenho o reto femoral, eu tenho o sartório, mas eu não tenho o cara da parte anterior do meu quadril. Porém, quando eu tento fazer uma flexão do meu quadril, a flexão seria limitada pelos meus ligamentos posteriores. E eu não tenho nenhum ligamento posterior importante no meu quadril. A flexão poderia ser limitada pelo meu músculo posterior. E aí sim, posteriormente, eu tenho um grande músculo importante chamado glúteo máximo. Então fica que atrás eu tenho mais músculos e menos ligamentos. Na frente eu tenho mais ligamento, que é essa seta preta, e menos músculos. Existe um acordo. Como o músculo é muito mais elástico do que o ligamento, eu tenho mais músculo atrás, eu consigo fazer mais flexão. Porque durante a flexão eu estico o músculo posterior, que é o glúteo máximo. Já na frente, como o ligamento é menos elástico, quando eu faço a extensão, esse ligamento anterior não consegue estender tanto e isso limita a minha amplitude de movimento. Então existe um equilíbrio entre músculos e ligamentos.
Olha só que legal essa imagem. Nós mostramos essa imagem aqui para falar a posição que gera maior congruência articular. Essa imagem me mostrou mais estabilidade. O meu quadril fica mais estável em flexão, abdução e rotação externa. E quando é que ele fica menos estável? Quando é que o meu quadril fica mais solto, com mais risco de lesão por hipermobilidade, mais fácil de sair do lugar? A postura que deixa o meu quadril mais instável é a postura de flexão, adução e rotação interna. Olha o que eu estou falando para vocês. A postura que deixa o meu quadril mais instável é a postura de flexão, adução e rotação interna. Vamos ver se não existe um contrassenso aí. Deixa eu voltar para o outro slide que fala que para ter mais estabilidade, eu tenho que ter rotação externa. Quando eu mostro mais instabilidade, o meu paciente está em rotação interna. Perfeito. Para eu ter mais estabilidade, eu tenho que estar em leve abdução. Quando eu estou em adução, eu tenho mais instabilidade. Mas agora tem um problema. Quando eu estou em flexão, eu tenho mais estabilidade, mais congruência. Quando eu tenho flexão também, eu tenho mais instabilidade. Espera aí, alguma coisa está errada. Afinal, a flexão gera mais congruência ou mais instabilidade? Essa é uma pergunta que eu deixo para vocês. Eu quero que vocês me expliquem por que a flexão apareceu no slide de congruência e apareceu no slide de redução de coaptação. Afinal, a flexão gera mais ou menos estabilidade? Isso é importante porque se a flexão gerar muita estabilidade ao meu quadril, isso pode ser bom em algumas situações. Se a flexão gerar muita instabilidade no meu quadril, isso pode ser ruim em algumas situações. Será que a flexão do quadril é bom para o meu paciente idoso que tem lesão no meu quadril? Imagina um idoso que tem desgaste, tem uma artrose no quadril. Será que a flexão é boa? Se você me diz que a flexão melhora a estabilidade, você vai me dizer que a flexão é boa para esse idoso. Se você me diz que a flexão reduz a coaptação, você vai me dizer que a flexão é ruim para esse paciente. Então a gente precisa entender se a flexão aumenta ou diminui a congruência e a coaptação articular. Tudo bem? Quando a gente for entrar em lesões, nós vamos falar que existem dois tipos básicos de lesão de quadril: as lesões intraarticulares e as lesões extraarticulares. Mas isso já é o nosso assunto da aula presencial. Como eu falei, essa aula seria um pouquinho mais curta, apenas para nós discutirmos a biomecânica do quadril. Se eu chegar na sala sabendo muito bem de biomecânica do quadril, tudo vai ficar muito mais fácil. O que é que vocês têm que saber quando chegar na sala? Primeiro, que o quadril tem uma estabilidade óssea muito grande. Segundo, o quadril depende pouco dos seus ligamentos. Terceiro, quando eu estou em pé, a parte da frente do meu quadril, da minha cabeça femoral, está livre. Quando eu estou em flexão, toda a minha cabeça femoral está dentro do acetábulo. Quarto, eu faço mais flexão do que extensão por dois motivos. Primeiro, porque os ligamentos estão mais tensos em extensão. E segundo, porque eu tenho mais liberdade óssea para flexão do que para extensão. A parte posterior da minha cabeça femoral já está dentro da minha cavidade glenoide. 5. Eu tenho que saber isso que está no slide de vocês. Fatores de coaptação. Eu tenho a orla acetabular, que melhora a congruência. Eu tenho a pressão atmosférica mais baixa dentro do acetábulo, que melhora a congruência. E eu tenho a distribuição de músculos e ligamentos que melhoram a congruência. Mais músculos posteriores, mais ligamentos anteriores. E por último, eu tenho duas posturas que geram mais congruência e menos congruência no meu quadril. Rotação interna e adução
geram mais instabilidade. Rotação externa e abdução geram mais estabilidade. E a flexão, que estava presente tanto no mais instável quanto no mais estável, e vocês vão ter que me explicar o porquê que isso acontece. Aula curta, aula simples, assistam, tirem as dúvidas. Se tiver mais dúvida, pega o Kapanji, dá uma revisada, para que durante a semana, na próxima aula da gente, a gente possa discutir esse conteúdo. Tudo bem? Um abraço, pessoal. Ficamos por aqui.